Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, muito boa tarde a todos. Estamos começando nosso programa de hoje, Pergunte e Responderemos. O próprio nome já está dizendo o que é esse programa. Você pergunta e nós respondemos, ok? Sempre baseado naquilo que a igreja nos ensina. Quando é uma pergunta que não é diretamente ligada à nossa fé católica, a gente dá uma opinião. Opinião, fica com ela quem quiser, tá certo? Muito bem, vamos pedir a Nossa Senhora que interceda por nós nesse momento para que a gente faça um bom programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria começar esse programa. Temos aqui algumas pessoas presentes aqui no nosso auditório. Temos aqui amigos de Inhapim, Minas Gerais. Vocês aí, sejam bem-vindos, né? Nunca falta mineiro aqui no nosso programa. Nunca falta mineiros aqui. Ipatinga, Minas Gerais, não estou falando? Ipatinga, Mogi das Cruzes, São Paulo, está ali o casal, e São Paulo, capital. Sejam bem-vindos. É uma alegria realizar o nosso programa. Muito obrigado a vocês que me ajudam, vocês câmeras, né? O pessoal pode fazer greve de tudo que é jeito. Aqui a Canção Nova não para, né? O pessoal vem trabalhar de bicicleta, vem trabalhar de qualquer jeito, mas a coisa não para. É um serviço por Deus. Muito bem. Eu quero lembrar que nós estamos terminando o mês de maio e a Canção Nova tem uma promoção muito interessante para as mães, que vai até o dia de amanhã, dia 31, né? O que é? Produtos com até 30% de descontos. Tem livros, tem terços, tem vestido, tem batas e outros acessórios, né? E você pode entrar aí para adquirir pelo site loja.cançãonova.com ou pelo telefone já muito bem conhecido, 12 31 86 2600. Você, mãe, leva um bom produto e você ajuda a Canção Nova a evangelizar. Todo mundo sabe que a Canção Nova não tem propaganda, não tem comercial e fica 24 horas no ar. Se você ligar lá 3 horas da manhã, de repente você me encontra lá, algum programa reprisado, ou encontre outros programas, mas 24 horas, gente, isso custa muito, porque isso é custo de satélite. Satélite você paga por minuto, ok? É muito caro, mas graças a Deus, né, os telespectadores da Canção Nova, que se alimentam daquilo que a Canção Nova leva a eles, como um programa como esse, né, essas pessoas têm consciência e ajudam esse projeto de evangelização, graças a Deus. Algumas sugestões de livros, por exemplo, o livro Maria Menina, livro Novena a Nossa Senhora Pietá, devoção reparadora dos 5 primeiros sábados, a Nossa Senhora de Fátima, né? Livro Maria, Mãe da Humanidade, isso e muito mais coisa aí à sua disposição. Eu quero mostrar 2 livros importantes. Esse livro aqui, né? A Universidade Católica. Como é que deve ser uma universidade católica? Um professor aqui da Faculdade de Filosofia da Canção, o Dr. Paulo César, que é doutor em Filosofia, e também formado em teologia, formado em letras, o doutor Paulo fez um resumo do que os papas pedem de como deve ser uma universidade católica. Ensinar aquilo que é católico. Porque tem universidade católica que de católico só tem um nome. Não pode. As PUC. PUC quer dizer pontifícia, ligada ao pontífice, ao papa. Pontifícia, Universidade Católica, tem que ser católica, tem que ensinar de acordo com o catecismo da igreja, com as encíclicas dos papas, e não é ficar ensinando qualquer coisa, ideologia de gênero, aborto, eutanásia, pelo amor de Deus, né? Então esse livrinho ajuda muito o estudante universitário católico, numa universidade católica, a conhecer como deve ser a universidade. E essa maravilha aqui, né, de São José de Anchieta, eu escrevi esse livro. Eu tenho escrito uma coleção de livros da vida de santo, porque São José de Anchieta é um santo extraordinário, que veio para o Brasil com 19 anos, das Ilhas Tenerife, na Espanha, viveu aqui
44 anos evangelizando os índios, foi o primeiro evangelizador dos índios. Gente, o que esse homem viveu e sofreu aqui no Brasil não foi brincadeira. O que ele fez de milagres, ele fez tantos milagres, que o processo de beatificação dele tinha mais de 5.000 milagres relatados. O Papa Francisco canonizou ele, até dispensou um milagre específico, porque tinha tantos. E é um santo brasileiro que pouca gente conhece a sua vida. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil colocou ele como co-padroeiro do Brasil. Quem é padroeiro do Brasil? Nossa Senhora Aparecida. Ele é co-padroeiro do Brasil. E tem muito brasileiro que não conhece a vida desse gigante da igreja. Vale a pena, Canção Nova tem aqui esse livro, ok? Ele foi chamado de o apóstolo do Brasil. São José de Anchieta, grandes. Olha, eu gostei tanto da vida deste homem, que eu fiz um vídeo, que eu vou passar depois no meu site. A festa dele é dia 9 de junho, está pertinho. Quinta-feira que vem, sem ser amanhã, na outra quinta-feira, eu vou fazer um programa da Escola da Fé sobre ele. E eu fui fazer um vídeo nos lugares onde ele viveu aqui no Brasil, Santos, São Vicente, Peroígue, Ubatuba, Itanhaém. Passei por aqueles todos os lugares, contando o que ele fez, o que ele fez de maravilha. Fundou a cidade de São Paulo, a maior cidade da América Latina. Lá, inclusive, tem até um fêmur dele, num relicário ali, no centro de São Paulo, ali, no centro histórico de São Paulo, onde tem lá o museu dele, né? Que vale a pena conhecer, inclusive. Muito bem, vamos aqui às perguntas que já estão aqui na minha mesa. Vamos lá. O Wellington pergunta o seguinte: São Pedro, sendo o primeiro Papa da Igreja, ele canonizou alguma pessoa? Não havia ainda no primeiro século um processo de canonização. Quando é que começou a Igreja a fazer um processo de canonização assim formal? Só lá por volta do ano 900 e pouco, 1000, século X. Aí os papas começaram a fazer um processo, né, de beatificação e canonização. Antes, até o ano mais ou menos 900 e pouco, a canonização era assim: quando um bispo declarava que alguém era, ou melhor, quando o povo declarava que alguém era santo, se o bispo reconhecesse, através de uma análise que o bispo fazia, a igreja o reconhecia como santo. Não havia um processo assim de canonização, beatificação. Hoje são quatro etapas, né? Primeiro, servo de Deus, quando o bispo da diocese aceita começar o estudo. Depois, venerável, quando o Vaticano aceita estudar o caso. Depois, beato, quando existe um milagre. Depois, o santo, quando existem 2 milagres. Mas isso aí, só a partir mais ou menos do ano 1000 é que começou a acontecer. Lídia, de Nepomuceno, em Minas Gerais, via Facebook, pergunta o seguinte: o que realmente os judeus celebram na Páscoa? Qual o sentido da celebração dele? Olha, os judeus celebram exatamente a travessia do Mar Vermelho. Eles saíram lá do Egito, daquela escravidão do faraó, em direção à Terra Prometida. A travessia do Mar Vermelho, que foi ali o ponto, vamos dizer assim, nevrálgico da caminhada. Por quê? Porque estavam diante do mar, encurralados diante do mar, e o exército do faraó vinha vindo atrás. Então Deus faz aquele milagre, né? Moisés bate com a sua vara, que Deus tinha dado como um instrumento para os sinais, os milagres de Deus, e o mar se abriu. Esse mar se abriu, nós entendemos que houve um milagre, mas também em conjunto com algo que era natural, né? Aqui, naquela região ali, de vez em quando, a maré baixava muito e subia, como acontece normalmente em vários lugares. Só que, onde é que está o milagre? Deus, naquele momento, intensificou o efeito natural. Então, há uma conjugação de natureza com sobrenatureza, o natural com o sobrenatural. Deus agiu em cima da natureza e intensificou. O povo passou. Quando o povo passou, o exército do faraó não pôde passar e ficou ali no mar. Então os judeus celebram isso, que para nós é o quê? É uma imagem da Páscoa. O Cristo que morre, e nós morremos com Ele no batismo, mas ressuscitamos para uma vida nova em Deus, ok? É a festa mais importante da igreja e a festa mais importante para os judeus também.
Muito bem. Márcio José, via Facebook. Eu vivo em segunda união, fui casado e minha esposa é solteira. Somos leigos comprometidos com a nossa paróquia. Podemos fazer parte da pastoral familiar em nossa comunidade? Pois fomos convidados para participar. Ô Márcio, pode sim participar, né, aí da pastoral familiar. Agora, o que diz o catecismo sobre as pessoas de segunda união, com relação ao que pode ou não pode fazer na igreja? Então, eu quero ler o que está aqui, porque é algo assim bastante importante. Parágrafo 1651 do catecismo diz assim, olha, eu vou ler só um pedacinho, porque é bastante coisa que ele coloca aqui. Aqui ele coloca o seguinte: se os divorciados tornam a casar-se no civil, é o caso dele. Divorciou, casou com uma moça solteira. Ficam numa situação que contraria objetivamente a lei de Deus. Portanto, não pode ter acesso à comunhão eucarística enquanto perdurar esta situação. Pela mesma razão, não podem exercer certas responsabilidades eclesiais. Bem, só que o catecismo não fala quais são essas responsabilidades eclesiais que uma pessoa de segunda união não pode exercer na igreja. Então, o que eu recomendo de você fazer? Recomendo de você, Márcio, você conversar com o pároco. Pároco, o catecismo, parágrafo 1651, diz que eu não posso exercer certas responsabilidades. Quais são essas responsabilidades que eu não posso exercer? Certamente, aí quem vai ter que definir é o bispo. Por quê? Porque se o catecismo não define, cabe ao bispo essa responsabilidade. Então, pode ser que o bispo diga, olha, é melhor que você não faça isso, pode fazer aquilo. Então, eu tenho uma opinião sobre isso. Que você participe na igreja de tudo, evidentemente, como o catecismo diz, não pode receber os sacramentos, mas você pode participar de muita coisa. Você pode ajudar, por exemplo, não sei, em algumas... Agora, eu sugiro que não seja uma atividade em que você apareça muito, porque aí pode dar, né, margem a alguém ficar falando. Então, exerça uma atividade na igreja onde você fique mais ou menos assim, né, não digo escondido, mas não se destaque tanto, para sua própria proteção. Agora, veja, é uma opinião apenas minha, hein? Mas quem deve definir isso é a autoridade eclesiástica. Eu penso que o bispo, ou se na sua cidade não tem bispo, né? O padre, o pároco, pode definir essa questão. Leonardo, já vi muitos padres e pregadores dizerem que não existe destino. Não existe mesmo. Pois nós temos o livre-arbítrio, é isso mesmo. Mas como entender que não existe destino, sendo que Deus sabe tudo e cuida de tudo, inclusive do que vai acontecer? Olha, eu escrevi um livrinho, está aqui, Quem é Deus? Nesse livrinho aqui eu explico exatamente isso. Como é que a gente pode conjugar a nossa liberdade com a onipotência e a onisciência divina? O fato de Deus saber tudo que vai acontecer e que aconteceu na nossa vida, não quer dizer que Deus determina isso, ok? Quer dizer, se nós não tivéssemos livre-arbítrio, a liberdade, nós não seríamos imagem e semelhança de Deus. O que mais nos torna imagem e semelhança de Deus, mais do que a inteligência, a vontade, a memória, é a liberdade. Eu sigo Deus ou não sigo Deus, se eu quiser. Deus me fez livre, até os demônios se separaram de Deus, não quiseram obedecer a Deus, ok? Esse é o grande drama da humanidade. Deus não pode tirar a nossa liberdade. Se nós perdemos a sua imagem, nós viramos robô, marionete, teleguiado. Deus não quer isso. Deus nos quer belos, e para ser belo tem que ser livre, mas a liberdade, você corre o risco de fazer o mal, e Deus não impede. Porque se ele impedir, está lhe tirando a liberdade, ok? Então, o fato de Deus saber tudo, não quer dizer que Ele é quem impõe o que vai acontecer na minha vida, não. Ok? Eu sei que é difícil compreender isso, mas é isso. É o que a teologia nos ensina. A onipotência divina, a onisciência divina, a onipresença divina não tira a nossa liberdade.
Quer ver um exemplo? Judas Iscariotes, viveu 3 anos com Jesus, viu tudo que Jesus fez de maravilhoso e entregou Jesus. Por quê? Porque ele era livre. Jesus deu a chance para ele até a última hora. Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Como quem diz, se arrependa, volta atrás que eu ainda te salvo. Mas a liberdade de Judas não aceitou. Veja como a graça, ninguém como Judas foi tão agraciado, viveu com Jesus 3 anos. A abundância da graça não impede que a liberdade opte pelo mal. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque Deus nos deu realmente essa liberdade. Bom, muito bem. Daniel Ferreira da Silva, via Facebook. Se na Bíblia diz que foi no 6º mês que o anjo Gabriel anunciou a Maria, por que a igreja celebra a festa da Anunciação no dia 25 de março? Já que o 6º mês é junho e março é o 3º. Ô Daniel, você está fazendo uma confusão. Esse 6º mês é o 6º mês da gravidez de Isabel, ok? Não é gravidez de Maria, ok? Então a igreja celebra o quê? 25 de março, o anúncio do anjo à Virgem Maria. E vai celebrar o nascimento de Jesus 9 meses depois, 25 de dezembro. Ok? Então, você está fazendo uma pequena confusão aí. O 6º mês da gravidez é a gravidez de Santa Isabel, que estava esperando João Batista. Não é a gravidez da Virgem Maria. Ela não estava grávida. Quando anunciou ela em 25 de março, ali ela ficou. Né? O Espírito Santo trouxe o verbo ao seu seio. Está aí, Daniel. Rodrigo Amorim. Sempre na missa, ouço as pessoas dizerem: graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Ou seria correto dizer Diviníssimo Sacramento? Olha, eu confesso que eu já vi as duas formas. Eu já vi em livros antigos, padres dizerem Diviníssimo e padres dizerem Digníssimo. Então eu acho que as duas formas podem ser usadas. Eu prefiro Digníssimo. Por quê? Porque será que, não sei, eu não sou professor de português, né? Eu sou físico, mas será que existe diviníssimo? Será que em Deus pode haver superlativo de superioridade e inferioridade? Eu acho que não. Deus é Deus, Deus é absoluto. Então, quando você fala divino, eu acho que você abarca tudo. Então, eu não sei se tem sentido falar em diviníssimo. Digníssimo, sim. Porque a pessoa pode ser mais digna, menos digna, digníssima. Deus é... Não sei. Fica aí para você. Agora, eu penso que qualquer uma das formas que a gente usar, eu tenho a impressão que não estão erradas, porque eu vejo essas duas formas usadas em livros novos, em livros antigos. Ok? Não conheço uma palavra definitiva da igreja sobre isso. Eu creio que nem exista. Muito bem. Sobre a Eucaristia, nós estamos aí vivendo, né? Já pertinho de Corpus Christi, agora é quinta-feira. Eu gostaria de recomendar esse livro, O Segredo da Sagrada Eucaristia. Por quê? Esse livro tem meu nome aqui, mas esse livro aqui não tem nada meu. Por que não tem nada meu? Esse livro, eu fiz um resumo de 5 livros de um grande santo da igreja chamado São Pedro Julião Eymar. Um santo devotíssimo da Eucaristia. Basta dizer que ele escreveu uma coleção de 5 livros. Foi publicado pela editora Loyola. Eu fiz uma síntese dos ensinamentos desse homem e coloquei aqui. Isso é uma monografia. Tem coisa maravilhosa nisso. Porque esse homem fala de Jesus. Amanhã eu vou fazer uma palestra aqui na Canção Nova às 14 horas. Eu vou contar um pouco das coisas que São Pedro Julião Eymar ensina. Esse livro eu coloquei aí uma síntese de tudo que ele ensina em 5 volumes. E ele tem um outro livro, um 6º livro, que se chama As Flores da Eucaristia. Maravilhoso. Recomendo assim para todo mundo ler. As Flores da Eucaristia. Não sei se tem aqui na Canção Nova, acho que não tem, mas não é difícil de encontrar. Na internet você acha. Muito bem. Aqui eu tenho a pergunta da Cláudia Carvalho, também via Facebook. Posso pedir intercessão dos mortos que não são canonizados como santos?
por exemplo, Padre Léo e pessoas que consideram que sejam com Deus, posso pedir? Pode. A igreja não impede, não. Você pode pedir para as almas do purgatório, por exemplo, não são canonizadas. E eu quero mostrar para você no catecismo da igreja que pode, né? Eu gosto sempre de estar sentado aquilo que a igreja ensina para nós. Então, por exemplo, quando a igreja fala da comunhão dos santos, que é a união da igreja que está na terra, no céu e no purgatório, é uma igreja só, vivendo em 3 dimensões. A igreja militante na terra, padecente no purgatório e triunfante no céu. Então, no parágrafo 958, o catecismo diz uma coisa muito interessante, que quanto mais a gente reza pelas almas do purgatório, mais a oração dela por nós torna-se eficaz. Ora, então o catecismo está dizendo que eu posso rezar pelas almas do purgatório, pedindo alguma coisa, pedindo a sua intercessão. O que não é evocação, não é chamar a alma para vir aqui para trazer uma mensagem para mim, isso não. Isso aí seria uma prática de evocação. A igreja não aceita isso. Mas pedir a intercessão é diferente. Você não está pedindo para ela vir aqui, está pedindo onde ela está, rezar por nós. Então aqui o parágrafo 958 do catecismo, ele diz assim, ele está falando da comunhão com os falecidos. A comunhão com os falecidos. Ele fala assim, nossa oração por eles, os falecidos, que estão no purgatório, muitos deles, pode não somente ajudá-los, ajudar a santificação deles no purgatório, para que tenham sufrágio e vão para o céu, mas também tornar eficaz sua intercessão por nós. Tornar eficaz a sua intercessão. Sabe, aí me faz lembrar uma coisa que a minha mãe fazia, né? Acender uma velinha para as almas do purgatório. A minha mãezinha fazia isso, né? De vez em quando a gente estava lá meio apavorado por alguma prova, né? Eu vou acender uma velinha para as almas do purgatório. Você vai bem na prova, pode ir sossegado. Já acreditava na intercessão delas, né? Eu escrevi um livro, não tem aqui comigo, chamado A Intercessão dos Santos. O que a igreja nos ensina? E ali eu falo um pouco também sobre a questão de relíquias, imagens, tudo que se refere aos santos, nesse livro, A Intercessão dos Santos. Esse tem aqui na Canção Nova. Davidson, via Facebook, o Davidson pergunta o seguinte: o fato de Lúcifer se tornar um anjo mau foi um erro no plano de Deus? Quando Deus criou o paraíso e o homem, Lúcifer já havia caído? Sim, quando Deus criou o homem, Lúcifer já havia caído, porque ele foi tentar Adão e Eva no paraíso. Se ele foi tentar Adão e Eva no paraíso, é porque já tinha caído. Agora, interessante a pergunta da pessoa: será que foi um erro no plano de Deus? Não, Deus não pode errar. Uma das coisas básicas que tem nesse livrinho aqui, quem é Deus, é que Deus é perfeitíssimo. Não tem erro em Deus. Deus não pode errar. Ok? Então, Deus criou todos os anjos maravilhosos, sem erro. Agora aí vem de novo aquela questão que eu já coloquei aqui na primeira pergunta, a questão da liberdade. Deus não podia tirar a liberdade dos anjos. E eles foram colocados à prova, né? Como Adão e Eva foi colocado à prova. Por que Deus põe a cada um de nós à prova? Nós também somos colocados à prova. Por quê? Porque você só é aprovado quando você passa numa prova. Quando eu dava aula de física, de matemática, agora já parei faz muito tempo, mas na universidade os alunos me perguntavam: professor, você vai dar prova fácil? Eu digo: não. Se for para dar prova fácil, eu dou logo 10 para todo mundo e não preciso preparar a prova, aplicar a prova, corrigir a prova, 3 coisas que o professor não gosta de fazer. Eu falei: vou dar uma prova justa. Se você souber toda a matéria, você vai tirar 10. Se você souber a metade, você vai tirar 5. Se você não souber nada, eu vou te dar 0. Com a mesma alegria que eu dou 10 para o outro. Justiça. Então a prova que não prova, não é prova. Então Deus nos põe à prova. Prova do quê? Do amor a Ele. Vocês me amam? Amam. Então você vai ser submetido à prova. Os anjos não quiseram amar a Deus sobre todas as coisas. Os anjos maus preferiram amar a eles mais do que a Deus. Então se separaram de Deus. Adão e Eva também. Quis ser feliz sem Deus, contra Deus.
ouvindo a voz do demônio e seguindo o demônio. Quer dizer, então é a liberdade o ponto assim sutil de toda essa questão, né? Por que que um anjo maravilhoso como Lúcifer, o anjo de luz, se torna o anjo do mal? Por quê? Porque por orgulho, por vaidade, por soberba, como dizem os santos padres da igreja. Os santos padres da igreja. Eu tenho um livro sobre os anjos. Os anjos. Onde eu coloco ali o que Santo Agostinho fala, São Tomás de Aquino fala, Santo Alberto Magno fala, os gigantes da igreja, os doutores. O que eles dizem do pecado dos anjos? Pecado de soberba, orgulho, vaidade. Eles quiseram ser Deus, não aceitaram simplesmente ser criaturas de Deus. Deus é um só, eterno, ok? E foi a mesma tentação que eles colocaram no ouvido de Eva. O que o Satanás disse para Eva no paraíso? O quê? O Senhor Deus disse que você não pode comer essa fruta dessa árvore? Esse Deus é um Deus muito bandido. Ele sabe que se você comer esse fruto, seus olhos vão se abrir e vocês vão ser como deuses. Olha qual foi a tentação. Vocês vão ser deuses. Desde quando o homem e a mulher pode ser Deus? Desde quando a criatura pode ser criador? Mas Eva, é? Eu vou ser deusa. Traga a fruta. E levou para o bobo do Adão, que também comeu a fruta. E derrubaram toda a humanidade no pecado. A liberdade, meus irmãos. Esse é o ponto crucial da salvação de cada um de nós, ok? Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo e já voltamos para responder as perguntas que chegaram por e-mail. Espere aí que você vai ver que é bastante rápido. Muito bem, já de volta com o nosso Pergunte e Responderemos. Viu aí como é rápido o intervalo? Por quê? Não tem propaganda. Não tem comerciais. Passou aí alguma coisa, o quê? Ou é programação da TV, ou algum produto de evangelização da Canção Nova, ok? Por isso que a Canção Nova pede, ajude a Canção Nova. Sabe, são cerca de 25 milhões de reais por mês o custo de tudo isso. Não é pouco. Mas se você for ver uma televisão secular comum, você vai ver que é muito mais do que isso. Se você for ver quanto gasta uma Bandeirante, um SBT, uma Record, uma Globo, etc., por mês, vai passar de 100 milhões, tranquilamente. Porque aqui não tem profissionais que ganham esses cachês altos, não. Entende? Mas mesmo assim, vocês aqui estão vendo, tem 3 câmeras aqui, 2 funcionários ali trabalhando, ao todo envolve pelo menos 15 funcionários trabalhando, para que o sinal chegue até o satélite e desça para a sua casa. Quem é que paga tudo isso, né? Entendeu? Então, agora, isso tudo é por Jesus, para salvar almas. Por isso que o projeto chama-se Dai-me Almas, né? Beleza. Antes de responder as perguntas aqui, quero mostrar esse livrinho. Nós estamos aí às vésperas de uma festa maravilhosa do Sagrado Coração de Jesus. E depois, no sábado seguinte, Imaculado Coração de Maria, né? Por que, né, ser devoto do Sagrado Coração de Jesus? Muita gente me pergunta isso. Então, eu escrevi esse livrinho. Aqui tem uma coleção de livrinhos, que vocês estão vendo aqui, né? Essa coleção são livretos que eu escrevo por causa dessas dúvidas das perguntas. Nesse programa aqui, eu já respondi mais de 6 mil perguntas, em mais ou menos 5, 6 anos. Então, por exemplo, você sabe o que foi a Inquisição? Né? Você sabe o que foi o caso de Santa Joana d'Arc? A festa dela é hoje, né? Santa Joana d'Arc, aquela santinha francesa que libertou a França do jugo inglês de uma maneira extraordinária, né? Você sabe o que foram as cruzadas? Que tanta gente não sabe direito o que foi, né? Você conhece a verdade sobre o caso Galileu Galilei? Enfim, é uma coleção de livros. Quem é Deus? Já mostrei, né? Depois, por exemplo, você sabe o que é ideologia de gênero? Essa coisa terrível que quer colocar na cabeça das crianças que não existe sexo. Pelo amor de Deus, se não existe sexo, nós somos anjos, porque quem não tem sexo é anjo. Quem é homem, a mulher ou animal tem sexo, né? Como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento, como entender a questão do dilúvio, as 10 pragas do Egito, a travessia do Mar Vermelho, a mulher de Ló que vira uma estátua de sal, como entender essas coisas difíceis?
Aqui é a explicação da igreja. Enfim, é uma coleção, tem mais de 20 livretos desse, né, que, sabe, tiram essas nossas dúvidas. E você pode ficar tranquilo com o seguinte, aqui não é ideia minha, não. Isso aqui é o que a igreja ensina. Eu tenho um compromisso com a igreja. Eu não ensino nada meu. O que eu ensino é o que a igreja nos ensina. Eu vou lá nos manuais da igreja, eu vou nos bons livros que explicam a Bíblia, porque eu não quero ser enganado e não quero enganar ninguém. Ok? Muito bem. Um livro também que eu gosto de mostrar de vez em quando, porque está muita pergunta sobre isso, Problemas do Namoro. Esse livro aqui é muito interessante. Sabe por que nasceu esse livro? Eu sempre escrevo um livro em cima de uma necessidade. Sempre em cima de uma necessidade. Um dia, dos namorados, 12 de junho, já faz aí, eu acho que uns 10 anos, o portal da Canção Nova colocou uma pergunta: o que você quer saber sobre o namoro? Meu Deus, chegaram 800 perguntas. Aí o pessoal do portal mandou para o meu e-mail para eu responder. 800 perguntas, como é que eu vou responder isso? E aí a minha esposa era viva ainda, né? Eu disse, olha, eu não tenho condição de responder, mas se você conseguir separar para mim, por assunto, essas perguntas, eu sou capaz de escrever um livro, respondendo as coisas. Olha, gente, deu 16 capítulos. Eu não sabia que tinha tanto problema no namoro, sabe? Problema de sexo, problema de idade, problema de religião, problema de sogra. Meu Jesus amado. Aí saiu esse livro aqui, né? Namoro à distância, namoro virtual, traição, como é que eu faço? Diferença de religião. Meu Jesus, eu chamei de problema no namoro. É bom, sabe por quê, gente? Porque o namoro é fundamental na nossa vida. O namoro é a base do casamento. Ali começa a família. Então, namorar errado, casar errado, depois é complicado, né? Muito bem, vamos às perguntas aqui. Primeiro eu vou colocar as perguntas do Dom Henrique. Opa, nosso querido Dom Henrique, bispo lá de Pernambuco, né? Que responde sempre 2 perguntas. A primeira é a seguinte: as igrejas católicas e ortodoxas veneram os mesmos santos? Os santos canonizados pela Igreja Católica Romana são aceitos pela Igreja Ortodoxa? Pergunta do Manuel. Vamos aí, Dom Henrique. Está aí, já está aí. Primeiro, não é bom falar igreja ortodoxa. Seria melhor falar igrejas ortodoxas, que são aquelas dioceses que desde o século XI separaram-se da comunhão com Roma. Primeiro é preciso entender que essas igrejas são realmente igreja. Una santa, católica e apostólica. Seus bispos são bispos de verdade. Seus sacramentos são todos válidos. Foi como uma grande árvore que rachou assim, infelizmente, em 1054. Então essas igrejas são realmente igrejas de Cristo como nós somos. Apesar de elas terem uma ferida, não está em comunhão plena com o sucessor de Pedro. Então, os santos católicos, em geral, eles reconhecem. Como nós reconhecemos os santos deles. Pelo menos os santos deles, depois da separação, para nós são beatos, pelo menos. Todos os santos que eles canonizam, a gente os tem ao menos como beatos. E eles, em geral, eles aceitam. Agora, como as igrejas ortodoxas são independentes umas das outras, umas são mais abertas para nós, outras são mais fechadas, e isso pode variar um pouco. Umas reconhecer mais os nossos santos, outras reconhecer menos. É isto. Muito bem, está aí. Essas igrejas ortodoxas, elas se separaram da Igreja Católica no ano de 1054, no chamado Cisma de Miguel Cerulário, que era o patriarca de Constantinopla e rompeu com o Papa. Então, as igrejas ortodoxas, por isso que o Dom Henrique chamou de igrejas. Por quê? Porque elas são independentes. Então, você tem o patriarca, por exemplo, ortodoxo de Moscou, tem um patriarca ortodoxo de Jerusalém, tem um patriarca ortodoxo na Grécia, e um é independente do outro. Não existe, como na Igreja Católica, um Papa. Não, eles têm independência, por isso que eles chamam de igrejas ortodoxas, né? Muito bem. Há um trabalho muito grande de aproximação hoje da Igreja Católica e Igreja Ortodoxa, feito por todos os papas, né? Papa Paulo VI, Papa João Paulo II, Papa Francisco também, para fazer essa unidade, né? Fazer com que a igreja respire com os 2 pulmões, como dizia João Paulo II, o pulmão do Ocidente com o pulmão do Oriente. Aí a igreja ficaria muito mais forte.
Muito bem, temos que rezar para isso. Segunda pergunta, Adão Henrique: existe alguma indulgência fora das datas prescritas, como o dia dos finados, ou outras que o Papa prescreve, que a gente possa fazer em qualquer época ou dia, por uma alma padecente? Pergunta Maria Aparecida de Itajubá, Minas Gerais. Indulgência, primeiro tem a plenária, né? As indulgências plenárias são bem estabelecidas nas suas datas, né? Você pode receber indulgência para os mortos no dia 2 de novembro, ou do dia 1º ao dia 8 de novembro. Você recebe para você indulgência plenária nas datas prescritas. Cada diocese, cada bispo pode escolher 3 ocasiões para dar essas indulgências. Às vezes é a Páscoa, o Natal, festa do padroeiro. Agora, existem as indulgências parciais. E aí muitas coisas têm indulgência, uma pequena oração que você faz. Existe um manualzinho, Inquiridio Indulgenciário, né? Um manualzinho que tem essas. Agora, a indulgência aplicada aos mortos, porque as indulgências são para você, aplicada aos mortos, sobretudo no dia de finados e naquele período que eu disse, de 1 a 8 de novembro. Muito bem. Olha, eu quero mostrar esse livro aqui, O que são as indulgências. Esse livro é todo ele baseado no Manual das Indulgências do Papa Paulo VI, que ele colocou dentro da Constituição Apostólica sobre as Indulgências de 1967. Aqui está o que a igreja ensina. O Papa coloca 70 orações indulgenciadas. Eu tenho aqui, nesse livro, as 70 orações e como você pode conseguir obras e orações indulgenciadas. São 70 orações e práticas que você pode fazer pelas almas do purgatório ou pela sua alma. Ok? Agora, a gente pode todo dia oferecer uma indulgência a uma alma do purgatório. Fazendo o quê? Primeiro, uma boa confissão, comunhão, rezar pelo Papa, pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. E a quarta condição, você escolhe entre 4 alternativas. Quais são essas 4 alternativas que suprem a quarta condição? Ou você reza um terço em família, diante de um oratório ou na comunidade, ou você faz meia hora de adoração ao Santíssimo na igreja, diante do sacrário, ou você faz a leitura bíblica meditada durante meia hora, a chamada Lectio Divina, né? A leitura bíblica orante, ou você faz uma via sacra na igreja, acompanhando aqueles quadrinhos da via sacra. Uma dessas 4 alternativas supra a quarta condição. Então, vou repetir: comunhão, confissão, comunhão, rezar pelo Papa e uma dessas 4 alternativas. Não precisa fazer uma comunhão todo dia. A comunhão pode ser uma só para o mês inteiro, por exemplo. Ok? E também esse livro, O Purgatório. O que a igreja ensina? O que a igreja ensina? O purgatório existe, é dogma de fé. Ok? Aqui tem palavra de santos doutores da igreja. Santa Teresa fala do purgatório. São Francisco de Sales. Santa Faustina Kowalska, que o Papa João Paulo II canonizou. Não é? Está aí. Muito bem. No papel? As perguntas que nós temos aqui para hoje. Por que algumas solenidades, como São Pedro e São Paulo, Assunção de Nossa Senhora, são celebradas no domingo seguinte? Pergunta do Lucas Lima, do Rio de Janeiro. Ô Lucas, a igreja, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, conseguiu autorização do Vaticano de deslocar algumas festas que caem durante a semana para o domingo, para que o povo possa celebrar melhor. Por exemplo, a Assunção de Nossa Senhora ao Céu é 15 de agosto, mas às vezes dificilmente cai no domingo, então a igreja passou para o domingo seguinte. São Pedro e São Paulo, 29 de junho, também normalmente não cai, então a igreja passou. Então, estas festas móveis que não caem no domingo, a igreja no Brasil tem autorização do Vaticano de celebrar no domingo. Algumas não pode mudar. Por exemplo, quinta-feira de Corpus Christi, não pode mudar. Por quê? Porque Jesus pediu a Santa Juliana Cornilon que pedisse ao Papa que fizesse a festa de Corpus Christi na quinta-feira após a 8ª de Pentecostes. Então, você tem Pentecostes, conta 8 dias, na quinta-feira seguinte. Então, aí Jesus pediu assim. A igreja não muda, por exemplo, a festa de 25 de março, a Anunciação do Anjo a Maria,
porque são datas muito solenes, presa no Natal, que é 25 de dezembro também, que não é jogado para o domingo. Ok? Muito bem. Outra pergunta é por que a igreja tem tantas Bíblias católicas com traduções diferentes? Vejam, no fundo, é uma Bíblia só. Todas elas têm os mesmos livros, 72 ou 73 livros, depende se você contar Lamentações de Jeremias junto ou separado. Mas a Bíblia é uma só. Agora, o que acontece? A igreja continuamente está estudando. Existem batalhões de teólogos estudando, exegetas. Quem é um exegeta? É aquele que estuda profundamente a Bíblia. Então ele estuda as línguas antigas, porque a Bíblia foi escrita em grego, em hebraico. Então o exegeta ele vai estudar o hebraico, o grego, para entender o que foi escrito naquela época. Ele estuda a paleontologia, estuda a arqueologia. Então o que acontece? A igreja vai aperfeiçoando a tradução. Por isso que nós temos aí várias versões da Bíblia. Agora, o que é importante? Que a versão seja aprovada pela igreja. Então, qualquer Bíblia que você pegue, católica, você vai encontrar aqui no começo dela o chamado imprimatur. Olha aqui, vou mostrar aqui para o meu amigo Léo. Imprimatur, você está vendo aqui, ó. Nihil obstat, não tem impedimento de publicação. Ok? Está aqui, ó, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte, está aqui. É isso que você tem que ver se a Bíblia tem, para você saber que é católico. Aí, imprimatur, assinado aqui, Cardeal Raimundo Damasceno de Assis, que era arcebispo de Aparecido, presidente da CNBB. Então, se tem isso, fique tranquilo, você pode usar essa Bíblia com tranquilidade, que é uma Bíblia católica. Ok? Você vai encontrar aí todos os livros católicos. Bem, outra pergunta... onde está escrito que uma profetisa mudou os planos de Deus? Pergunta do Erasmo. O Erasmo, não é que a oração mude o plano de Deus, entende? Deus pede muito para a gente rezar. A aparição de Nossa Senhora de Fátima, né? Pede para rezar para que haja paz no mundo. Sabe, os acontecimentos do mundo vão seguindo. Agora, Deus pode mudar esses acontecimentos, a ação de Nossa Senhora, dos anjos, na medida que a gente reza. Então não é que Deus, é tudo aquela questão da liberdade que eu falei, não é que Deus mude o plano dele, Deus deixa a vida andar, ok? Assim como a evolução do mundo aconteceu há 13,7 bilhões de anos, começou lá no Big Bang, chegou até o homem, porque Deus colocou na matéria uma força de evolução. Deus deixa a coisa caminhar em cima das leis que Ele deu para o homem existir. Agora, na medida que o homem responde a Deus, as coisas podem ser alteradas. É isso que muitas vezes os santos conseguiam, os profetas conseguiam. Ok? Muito bem. Eu vou chamar aqui agora o Cleto, lá do call center, que tem um recado para nós. Já está na hora? Muito bem. Está aí, Cleto. Seja bem-vindo. Professor Felipe Aquino, é uma graça estarmos dentro do programa onde o professor Felipe Aquino vai levando há anos a fé católica para o povo de Deus. Sou eu, Cleto Coelho, diretamente aqui da nossa central de atendimento. Cadê o povo da central de atendimento, Lé? Ergue o braço, faz assim, é o Brasil te vendo. Temos gente para cá, temos gente para lá, vira para lá, mostra para eles lá. Olha lá, é uma galera, é uma movimentação. Isso acontece 24 horas no dia, gente. Telefone daqui. 0 código da operadora 12 31 86 2600. É uma canção nova, toda ela preparada, essa área, né, de atendimento, para te atender, para te acolher. Aqui você pode fazer pedidos de oração, saber do calendário dos eventos da Canção Nova, se tornar um sócio evangelizador, adquirir produtos de evangelização. Eu estou aqui para aqueles momentos assim de plantão, para juntos alcançarmos os 100%. Diante de todas essas manifestações, essa parada do Brasil e a Canção Nova, rezando por tudo isso que está acontecendo, nós também queremos dar este sinal de alerta para que juntos cheguemos ao 100%. Pode ser que onde você esteja não seja possível ir numa agência bancária, numa casa lotérica para fazer uma doação para a Canção Nova. Mas hoje temos também a realidade do mundo eletrônico.
é só você acessar clube.cançãonova.com. Ali você pode imprimir o seu boleto, é uma impressão online, imprimir o boleto, fazer uma doação via cartão de crédito, se informar os números de contas das agências bancárias da Canção Nova, efetuar uma transferência online, tudo isso, tudo no mundo online. E isso chega rapidinho pra gente, certo? 0 código da operadora 12 3186 2600 para que você possa ter outras informações. Eu quero ajudar a Canção Nova. Como eu faço? Estou aqui. Que jeito? clube.cançãonova.com. E também chegamos numa promoção maravilhosa. Mês de maio, mês mariano, a Canção Nova quer colocar nas suas mãos produtos que falam de Maria. Olha esse livro, Maria, Mãe da Humanidade. Este outro livro, A Devoção Reparadora dos 5 primeiros sábados. E este aqui, Novena a Nossa Senhora de Pietá. Também pelo telefone, 12 31 86 2600. Os nossos atendentes estão por dentro de todos esses produtos referente a Maria, mês mariano, desconto de até 30%, certo? Mas também tem um mundo online. Você entrando no loja.cançãonova.com, aqui está a Fabiana. Você acessou loja.cançãonova.com, abriu o portal, tá certo? Da loja, tá? Mais embaixo ela vai correr a tela, você chega lá, especial mês de Maria, clicou. Produtos até com 30% de desconto. Ali vai aparecer várias opções de produtos, CDs, livros, camisetas, terços, tudo neste contexto. Maria, a nossa mãe, a mãe de Jesus, é a ela que a gente recorre e pede o nosso socorro. Tá joia? 0 código da operadora 12 31 86 2600. Fiquei pensando esses dias, quando os caminhões pararam. Parou o caminhão? Para de chegar o alimento, para de chegar o combustível, para de chegar muitas das necessidades básicas do ser humano. Para ou não para? Aí a gente viu a importância do caminhão. Agora imagine uma Canção Nova quando para. O sistema parou, para. O que acontece? Para de chegar o alimento que alimenta a alma, o coração, a alma nossa. O alimento que é perene, a palavra de Deus, as verdades sobre a nossa fé católica. Muito bonito isso. E aproveitando também, já que você vai entrar no loja.cançãonova.com, a hora que você estiver ali dentro, acessa lá e clica e coloque também no seu carrinho de compra o livro que eu escrevi, lançamento. Com Deus tem jeito. São páginas que vão te ajudar a manter acesa a chama da esperança. Aqui, gente, tudo funciona online. Daqui faz favor aqui. Online, faz favor. Como é que chama quando corre embaixo? O GC. Aqui é o GC, Encerrar, Ei, Cleto Coelho, 0 código da operadora 12 31 86 2600. Ajude a Canção Nova, entre clube.cançãonova.com. Tudo para você realizar doações no mundo online e também para adquirir produtos de evangelização. Entre no online, mas também ligue para essa galera. Galera, faz assim pro povo de Deus, 0 código da operadora 12 31 86 2600. Leve os produtos mariano para sua casa. Professor Felipe Aquino, eu aprendo com o senhor, tenho muito respeito. Fica com Deus e com o amor de Nossa Senhora. Fui! Tá aí o Cleto. O Cleto tem mais de 20 anos de consagrado aqui na Canção Nova. É o jornalista da Canção Nova, formado aqui no chão da Canção Nova, né? Tá aí, a Canção Nova é assim, caminha assim. Vocês verem o call center, é esse povo que recebe todos os telefonemas de vocês para qualquer tipo de informação. Vejam o tamanho do call center. Estão todos funcionários. A Canção Nova tem cerca de 1.400 funcionários. Olha o tanto de emprego que a Canção Nova também dá. Além de evangelizar, ainda ajuda muita gente aí a se manter. Graças a Deus. Com a sua ajuda também. Ok? Agora, eu quero dizer uma última coisa. Nós tivemos uma semana dificílima aí com a greve dos caminhoneiros. Muita gente ficou sem combustível, não conseguiu ir a banco, ir a uma casa lotária, fazer a sua doação para a Canção Nova. Você faça pela internet. O Cleto colocou ali, loja.cançãonova.com. Você pode fazer até pelo seu celular, pelo aplicativo que tem da Canção Nova. Você pode fazer a sua doação. Nós temos que aprender essas coisas, gente. Porque, como o Cleto falou, se a Canção Nova para, é o alimento espiritual que não chega. Quanta gente eu sei que fica com a TV Canção Nova ligada 24 horas no ar. Tem gente que fala, professor, tem TV na minha cozinha. Eu estou cozinhando, a TV está ligada. Não é?
Então a Canção Nova não pode parar, e não parou nem um dia, graças a Deus, e não vai parar, ok? Porque as coisas de Deus não podem parar. Muito obrigado, chegamos ao final. Temos aí amanhã o nosso programa Escola da Fé. Vamos conversar um pouco sobre um assunto importante, também ligado à igreja, né? E na outra quinta-feira, como eu falei, vamos conversar um pouco sobre a vida desse gigante, ok? Esse homem, São José de Anchieta, que, olha, deu a sua vida pelo Brasil, hoje é o copadroeiro do Brasil e foi declarado numa reunião da CNBB, não me lembro agora se foi 2013 ou 2014, por ali. Muito bem, muito obrigado a vocês que vieram participar aqui ao vivo e vocês que me acompanharam em casa. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.